Estamos de volta no nosso Ciência e Espiritualidade de hoje para o último segmento com a entrevista do Dr. Júlio Prieto Pérez. O estudo que nós conduzimos envolvendo pacientes com estresse pós-traumático parcial mostrou justamente que a fala, contar e recontar as experiências, melhora a classificação das mesmas. Então, o trauma que tem uma dimensão fragmentada, sensorial, emocional, quer dizer, o evento é tão forte, tão impactante, que deixa esses fragmentos sensoriais, as emoções, as memórias traumáticas dispersas. E quando o indivíduo fala sobre essa lembrança, ele atribui significados a ela e no momento seguinte ele pode ressignificar essa experiência, criando uma aliança positiva com esse evento anterior que foi traumático, no sentido de construir um aprendizado ou possibilidades de crescer pessoalmente, psicologicamente e em todos os sentidos. Então, o segundo momento da psicoterapia é justamente o ressignificar, o recontar a história, procurando justamente um aprendizado, extrair um aprendizado nesse trauma para que a resiliência possa vir à tona. É importante que se diga que conforme os indivíduos classificaram melhor as suas experiências, o córtex pré-frontal, que está envolvido em justamente a rotulação, a classificação dessas experiências, teve maior atividade, inibindo a atividade da amígdala, que são duas estruturazinhas relacionadas à expressão do medo, do temor. Então, conforme a narrativa se estrutura, quanto mais classificação o indivíduo atribui àqueles eventos, procurando aprendizados nessas classificações, a expressão emocional e sensorial atenuam, vão diminuindo gradativamente. Nós conduzimos um outro estudo envolvendo memórias traumáticas de supostas vidas passadas e memórias traumáticas de vida atual. E nós comparamos esses dois tipos de memória e os nossos achados mostraram que as similaridades em termos de circuitos neurais foi significativa. Então, o que esse estudo nos diz é simplesmente os mesmos substratos neurais utilizados para lembrar de um evento traumático de vida atual são utilizados para lembrar de um evento traumático de uma suposta vida passada. Então, essas lembranças de supostas vidas passadas não ativaram circuitos, por exemplo, da confabulação ou da fantasia ou imaginação, mas sim circuitos de memória, tal como eventos traumáticos de vida. Eu acho que a pesquisa que nesse momento, né, pode trazer uma contribuição realmente para a comunidade científica é essa que envolve os 10 médiuns psicógrafos selecionados aqui no Brasil, e são pessoas muito especiais porque
diferente de outros países, essas pessoas não fazem lucro com a mediunidade, ao contrário, têm um trabalho assistencial, ajudam a muitas pessoas e tem uma credibilidade muito importante também em relação ao conteúdo que eles psicografam, né? Conteúdos esses confirmados, por exemplo, por familiares que receberam entes queridos, falecidos, mensagens de filhos ou parentes, assim por diante. Então, pela primeira vez, esse estudo que envolve autoria espiritual foi conduzido com o recurso da neuroimagem funcional. Nós não temos ainda os dados processados, os resultados processados, e numa primeira análise visual, é importante que eu ressalte isso, uma análise qualitativa, quer dizer, uma inspeção visual, não é uma inspeção numérica, através desse recurso, dessa ferramenta de análise estatística, Statistical Parametric Mapping. O que nós observamos nas imagens adquiridas nesse estudo? Que durante a psicografia houve uma atenuação da atividade no córtex frontal, relacionado o córtex frontal com o planejamento, e houve uma maior atividade durante a psicografia no núcleo caudado, relacionado à expressão dopaminérgica e a estados dissociativos. Por outro lado, na escrita original, em que o indivíduo não está em transe mediúnico e escreve um texto dele mesmo, que ele atribui a autoria a ele mesmo, o córtex frontal, outra vez, relacionado ao planejamento, é bastante ativado, e assim como o cíngulo anterior, envolvido em situações de decisão, também é bastante ativado. Então, a pergunta que fica, por enquanto, nessa avaliação preliminar visual, é a seguinte: o cérebro desses médiums não ativou a região de planejamento durante a psicografia, tal como ativou durante a escrita original, sem o estado mediúnico. Curiosamente, esses médiuns dizem que a autoria desses conteúdos são dos espíritos. A autoria, de fato, vem dos espíritos. Então, eles dizem que o planejamento desses conteúdos é espiritual e as reciprocidades neurais fazem sentido com o que os médiuns colocam. Quer dizer, o cérebro desses médiuns não está, entre aspas, planejando o conteúdo, tal como na escrita original, em que eles, sem o estado alterado de consciência, escrevem uma carta com um conteúdo próximo à psicografia, no entanto, sem suas faculdades mediúnicas em movimento. Essa iniciativa da AME Internacional é muito especial. A Alemanha tem uma tradição importantíssima na medicina, na psicologia. A Europa tem cada vez mais despertado o interesse a respeito de estudos nessa área de espiritualidade. E, felizmente, a AME Internacional leva uma bandeira muito séria para a Europa, podendo assim trocar experiências nesses congressos internacionais, não só na Alemanha, mas também na Bélgica, na Inglaterra, na França e assim por diante. Então, a iniciativa da AME Internacional é maravilhosa e importantíssima para que essa troca de conhecimentos possa acontecer de uma maneira
frutífera e com pesquisadores, por exemplo, nesse congresso da AME Internacional em Bonn, na Alemanha, 5 pesquisadores brasileiros vão falar e 5 pesquisadores alemães vão falar. Então, certamente o extrato dessa convivência vai produzir e muito, e o interesse de todos é expandir o conhecimento numa perspectiva científica a respeito do espírito, do estudo do não palpável e da influência desse não palpável no mundo do dia a dia. Então, a nossa expectativa é essa, que seja um congresso excelente, assim como tem sido os outros congressos que a AME Internacional tem organizado, sempre em parceria com os países europeus e também os Estados Unidos. A importância da doutora Marlene nesses congressos que são verdadeiras convergências de ideias, discussões, para que mais e mais pesquisas possam acontecer envolvendo essa área da espiritualidade. A doutora Marlene, há muitos anos, vem trazendo essa bandeira de absoluta seriedade e convergência entre a medicina e a espiritualidade. Então, ela é o ponto de conexão desses congressos. Ela é uma pessoa que tem levado essa discussão de uma maneira muito séria aos países europeus e aos Estados Unidos, assim como no nosso país. Então, é admirável o esforço da doutora Marlene e, felizmente, já observamos resultados muito positivos desses congressos, dessas interfaces, trocas com pesquisadores europeus e americanos.